Já está. Ora, muito boa tarde a todos, bem-vindos ao SPE às quartas. Hoje temos, e conforme na tela partilhada, conforme podem ver, a nossa convidada é Diana Mesquita, que nos traz um tópico aliciante. Sou professor de Engenharia, e agora? Portanto, sem mais demoras, e uma vez que o short CV da Diana está projetado na tela, permitam-me e permite-me, Diana, que não o leia, e passo de imediato o palco e a palavra. Portanto, vou deixar de partilhar, de forma a que possas ser tu a partilhar o ecrã. Ok, perfeito, obrigada. Obrigada, Filomena. Boa tarde a Obrigada. todos e a todas. Eu, antes de começar a partilhar a minha tela, tenho de agradecer este generoso convite da SPE para fazer parte então destas quartas-feiras, que já há um ano, já por acaso estive a recuperar um pouco essa informação. Faz amanhã um ano que começaram as SPE às quartas. Eu peço desculpa, Filomena, se conseguires. Ok, obrigada, Filomena. E estava eu a dizer, né, que já estamos aqui, já é uma iniciativa que tem um ano, já muito foi explorado, já muito foi discutido e sobre o qual também várias temáticas foram aqui alvo de reflexão e discussão, e portanto é para mim um enorme prazer e privilégio também trazer aqui uma temática que me diz muito, apesar, e isto é o primeiro, eu fui um bocadinho atrevida a vir falar, ok, da profissão docente, em particular na engenharia, sem ser uma professora desta área. E, portanto, fui um bocadinho atrevida nesse sentido, mas que de facto também me sinto com um bocadinho de legitimidade, tendo em conta que nos últimos 17 anos tenho interagido de forma muito próxima, direta, quer em termos de investigação, quer em termos de articulação com vários docentes de engenharia em várias instituições e também em vários países, e daí trazer-vos esta reflexão e até algumas provocações no que diz respeito a esta temática. E para começar, eu gostava, naturalmente, quase que já não sei fazê-lo de outra forma, sem termos aqui alguma interação e de forma mais espontânea e direta, e portanto eu gostaria de começar por vos perguntar, deixem-me só partilhar agora sim a minha tela, desculpem, só um segundo, estou aqui. Ok, aqui. Estava aqui com várias coisas abertas, peço desculpa. Ok, e eu gostaria de começar precisamente pelo mote, como estava no descritivo até desta intervenção, no fundo, aquele primeiro momento em que provavelmente entraram em sala de aula. Então gostávamos de fazer aqui revisitar um bocadinho esses primeiros instantes, aqueles que se recordam, não precisa de ser exatamente o primeiro dia em que entraram em sala de aula, não sei se recordam ou não, mas gostava que revisitassem aqui, dentro da vossa primeira recordação em sala de aula como professores de engenharia, como é que se sentiram, ok? Portanto, este vai ser um bocadinho o registro desta ação, podem usar o QR Code ou até o link que eu acabei de pôr no chat, e partilharem então aqui comigo e connosco, de facto, no fundo, como é que se sentiram nesse preciso momento. Ok, se já tiverem, eu vou aqui interromper para lançar aqui outra, devia ter partilhado de outra forma, mas também não faz mal. Ok, já temos aqui alguns contributos. Ok, temos esta questão, ok, ansiedade, o overwhelming, eu também me senti, de facto, a primeira vez que entrei em sala de aula, o stress, a adrenalina, entusiasmo, preocupação com o conteúdo,
Ok, vamos ver se aparecem mais. Expectante, intimidado, stress, já não me lembro, também, mas a primeira recordação, vá, em sala de aula, há de haver aí alguma origem, pode ter sido a primeira vez há muito tempo, mas parvo, ok. Temos aqui vários sentimentos ou até várias ideias que de facto não são, portanto, não são surpreendentes, pelo menos para mim, porque de facto é de algum modo isto que eu vou ouvindo de alguns docentes, até novos docentes, que estão a começar a entrar nesta jornada, que de facto são muito bem preparados para fazer investigação e que de facto quando vão para a sala de aula são deparados com um conjunto de desafios diferentes e que podem trazer aqui outras ideias. E eu não resisto em perguntar, alguém gostaria de partilhar como é, dentro desse momento e das palavras que aqui colocou, desenvolver um bocadinho mais e referir algum aspecto em particular? Sintam-se à vontade para ligarem o micro e irem partilhando. Alguém? Estamos pouquinhos, portanto sintam-se à vontade. Não? Ok, então vou-vos partilhar a minha experiência. Curiosamente, a minha primeira experiência em sala de aula é recente, até porque eu tinha acabado o doutoramento há pouco tempo, foi em 2016, e como eu sempre fiz investigação na área da inovação pedagógica e na aprendizagem ativa e na aprendizagem baseada em projetos, o que eu senti foi todo este, por um lado, um entusiasmo muito grande por finalmente estar ali com uma experiência diferente, ali agora assim em terreno, na linha da frente, mas por outro lado alguma insegurança, alguma ansiedade, este overwhelming e sentir-me assoberbada, porque de facto, ok, se eu investigo sobre inovação pedagógica, eu também tenho que colocar em prática aquilo que efetivamente defendo e acredito. E, portanto, toda essa expectativa acaba por ser também, foi para mim desafiante também desse ponto de vista. Obrigada pelas vossas partilhas, porque de facto acabam por ser muito significativas para isto que aqui hoje vamos trazer. Eu gostava também de começar por perceber, dentro da vossa prática docente, okay, olhando para a vossa jornada, e agora sim vai ser aqui um exercício um bocadinho mais desafiante, que destacassem 3 momentos que tenham sido particularmente significativos ou marcantes da vossa prática docente. Okay? Seja do ponto de vista positivo, seja do ponto de vista negativo. Okay? Podem mesmo, se tiverem aí papel e caneta, podem se desafiar a fazer uma linha de tempo e destacarem aí, desde o início, do ano de início da vossa prática, quais foram estes momentos, em que momentos também do vosso percurso e da vossa jornada estes momentos aconteceram. Ou então podem também partilhar no chat, também podem ir, que eu vou aqui acompanhando em paralelo, também podem ir partilhando esses momentos, ou se preferirem, também num momento mais introspectivo e mais individual. Ok? Vamos dar assim um minuto. Entretanto, a quem chegou, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. Ok, enquanto estão nesse modo de reflexão, esses 3 momentos, gostaria agora que destacassem aqui uma outra questão, que é
um desafio atual, particularmente este ano letivo? Até porque estamos quase aqui num processo de transição entre semestres. Um desafio que atualmente sentem na vossa prática docente. Desculpem, eu não sei o que é que... ok. Ok, e agora? Sim? É só porque eu não sei se me consegue ouvir bem. Sim, consigo. Perfeitamente, Rui. É que eu não estava na dúvida se queres que a gente vá interagindo ou... Podem, eu sugeri as duas coisas, podem ir interagindo, se sentirem mais vontade para tal, porque eu sei que isto também é uma situação muito subjetiva e reflexiva, podem ir fazendo, ou podem ir partilhando. Se queres partilhar, olha, vou aproveitar, já que ligaste o micro, vou-te perguntar este ano letivo, até porque vais entrar em sabática agora, portanto neste semestre, qual foi o teu maior desafio, Rui? Eu vou aproveitar e vou atrás, ao slide anterior. Pode ser. Sei lá, assim, mais ou menos, já estava a tentar perceber o que é que me vinha mais rapidamente à memória. E as primeiras formações, tipo com o professor Richard Felder e o professor Peter Powell, são momentos marcantes Também. na minha prática docente. Também com duas figuras incontornáveis, não é? Na educação e engenharia, portanto é realmente um privilégio, não é? Qualquer pessoa que... Acho que me marcam e parece que vem no momento em que eu senti a necessidade de fazer coisas diferentes. Depois o arranque dos projetos, logo a seguir, em 2004, 2005, acho que são sempre marcantes. E o primeiro projeto, a primeira apresentação do projeto, há pouco tempo vi umas fotos, estava uma sala cheia de pessoas e os alunos a apresentarem o projeto, pessoas da universidade toda. E depois, mais tarde, um momento de projeto, que é sempre marcante para mim, que é quando um aluno, ao fim de um semestre, vem ter comigo a pedir feedback sobre o que estava a acontecer na empresa, no projeto da empresa. Okay. E depois de 10 minutos de conversa, ele diz que naqueles 10 minutos tinha entendido o semestre todo. E aquilo deixou-me, ao mesmo tempo, satisfeito. Ok, ele entendeu o semestre todo e, ao mesmo tempo, preocupado. Quase preocupado, que é, ok, então o que é que eu andei a fazer o semestre todo, porque ele teve que esperar por este momento para entender. Sim. Mas foi super relevante porque ficou muito claro que os projetos naquele caso, mas algumas ações que nós fazemos com eles têm um impacto muito grande em alguns momentos específicos. Este semestre, as minhas preocupações principais, o próximo semestre não vou dar aulas, portanto não tenho preocupações com as aulas, mas o que me tem andado a preocupar mais, ou a trazer mais desafio, mais nesse sentido, é turmas de 100 alunos para implementar, e com um perfil que achei diferente este ano, e como manter o ritmo de aprendizagem em sala de aula sem os perder completamente, e a forma como parece que funciona é com muita atividade, mas ao mesmo tempo é muito desafiante. Como é que nós conseguimos implementar atividades de forma muito intensa e contínua com tantos em todas estudantes. As aulas e com tantos estudantes, sim. Na verdade são vários desafios. Boa, obrigada pela partilha. Obrigada pela partilha, Rui. Eu vou deixar aqui à consideração. Se alguém quiser também partilhar a semelhança do que o Rui fez, por favor, fica à vontade. Alguém? Ou só um desafio, eventualmente um desafio atual? Não? Ok. Bom, isto também é sobretudo um exercício de reflexão, porque eu acho que, e isto de facto acaba por ser muito evidente, por vezes nós temos poucos momentos para refletirmos sobre a nossa prática docente. Não só sobre o agora, mas também para olharmos para o todo,
para o nosso percurso como um todo, como é que vamos, estes momentos significativos que também nos motivam, que nos tiram desta carga, olhando para aquilo que sentiram no início, não é? De stress ou de ansiedade, e que de facto vamos percebendo a evolução ao longo do tempo do ponto de vista pedagógico e da nossa abordagem pedagógica e das competências até que nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo, ou com contributos da formação, como foi o caso que o Rui aqui explicitou, do contributo verdadeiramente significativo que essas experiências trazem e trouxeram, e que de facto também outras situações de interação com os alunos que efetivamente sobre aqueles momentos que nós nunca mais de algum modo nos esquecemos e todos e todas temos isso certamente muito também presentes. Relativamente aos desafios, eu trago aqui alguns, eu até acrescentei alguns, porque eu hoje de manhã estive a dar até uma formação na Universidade de Aveiro com alguns colegas e aproveitei também para fazer este exercício com eles, portanto também trago aqui alguns dos feedbacks destes colegas, portanto bem fresquinhos. Um deles, muito centrado nesta perspectiva, que os alunos não têm motivação ou interesse em aprender. Okay, isto já não é novidade, mas que de facto alguma apatia, alguma inércia relativamente a esta questão. Depois, o Rui acabou de partilhar, não é? As turmas com muitos alunos, que torna o processo mais desafiante, sobretudo no caso do Rui, porque eu conheço bem o contexto, de facto foi uma mudança muito significativa nos últimos anos, em que se passa para turmas de 50 agora para o dobro, e isso num curto espaço de tempo, em alguns anos, e que de facto aqui altera as dinâmicas que possamos ter. Depois, não tenho tempo para melhorar as minhas aulas e de facto muitas das vezes queremos fazer as coisas e queremos fazer diferente e não sabemos, e não temos aqui uma margem de tempo para fazer como até gostaríamos de fazer. A diversidade de perfis que temos em sala de aula, e perfis não só do ponto de vista de personalidade e formas de estar, por exemplo, relativamente à motivação, às suas expectativas para a aprendizagem, mas também até, por exemplo, estudantes internacionais, estudantes que até têm já experiência profissional, portanto temos aqui uma diversidade, já não se fala do perfil do aluno, do meu ponto de vista, mas sim dos perfis dos alunos, que são cada vez mais diversificados, complexos e desafiantes. E ouvi esta hoje de manhã também de uma colega da Aveiro, que eu achei muito interessante, que é, se por um lado eu tenho que cooperar com as tecnologias, com o telemóvel, e é super interessante usar em sala de aula, por outro lado há momentos em que eu também estou a competir com o telemóvel, porque se é fator de distração noutros momentos, eu estou no fundo a competir pela atenção dos alunos naquele momento. Bom, e haveria aqui certamente muitos outros a incluir e que efetivamente nos deixa a repensar aqui todas estas dinâmicas de aprendizagem ativa, que eu basicamente trago aqui numa lógica de posicionamento conceptual. Temos que criar experiências significativas, porque é assim que eu acredito que a aprendizagem ativa acaba por se proporcionar, efetivamente esta experiência que se torna significativa, torna-se cada vez mais desafiante desenhá-la, criá-la, concebê-la, desenvolvê-la, avaliá-la, tendo em conta todos estes desafios que ainda agora acabamos aqui de mencionar e de referir. O que é que, do ponto de vista da literatura, isto tem sido interessante, se por um lado nós estamos muito alinhados com estas perspectivas da aprendizagem ativa, também é interessante perceber que a adoção de abordagens pedagógicas mais orientadas a estes pressupostos da aprendizagem ativa tem sido mais lento do que é expectável. Okay? A questão que se coloca é, então, porquê? Porquê que nós estas abordagens, estas implementações na prática, podemos ter aqui uma série de constrangimentos externos também, é verdade, mas de facto muitas das vezes há aqui
uma centralidade também no próprio professor. Aqui há algumas ideias que, de algum modo, o que é que leva ou não leva um professor a implementar estas estratégias, que tornem uma experiência mais significativa para o estudante, no sentido dele aprender melhor, aprender mais e de forma mais eficiente, numa lógica de uma formação integral de um aluno de engenharia, capaz de, como eu ouvia há uns tempos, ouvia esta perspectiva de que, de facto, muitas das vezes, na engenharia, por definição, é criar, no fundo, e resolver problemas do mundo e mudar o mundo, mas será que estamos a preparar os nossos alunos para este princípio, que é o princípio central na engenharia? Eu não tenho aqui a resposta, mas estamos aqui precisamente para isso. E o que é certo, deixem-me só acrescentar, que é muito interessante nós percebermos nestes fóruns, como aqui estamos a ter, as boas práticas que já existem. Seja em PBL, seja em Flip Learning, seja através de outras abordagens, de facto já existe muita coisa em Portugal e isso é muito, muito interessante também de perceber. Temos aqui uma comunidade muito interessante que emerge e que no fundo acaba por ser também o objeto destes SPE às quartas, e que de facto nos faz pensar que as coisas estão a acontecer. Então porque é que esta abordagem tem sido tão lenta e em termos de operacionalização? E por isso eu também, isto não é de todo, eu não fiz nenhum estudo que sustente isto que eu vou dizer, portanto é uma percepção dos últimos, dos anos, como eu disse inicialmente, em que tenho vindo a trabalhar nesta área, e eu consigo identificar normalmente, até em contextos de formação e desenvolvimento profissional dos alunos, dos professores de engenharia, aqui 4 perfis. O primeiro perfil, eu diria que são os entusiastas, não é? São aqueles professores que querem fazer diferente e saem a fazer e depois logo se vê, quase. Falam com um, falam com o outro e até de um dia para o outro conseguem implementar algo diferente e experimentam, sem qualquer receio até às vezes do resultado que possa dali sair. Portanto, temos estes entusiastas. Depois temos os exploradores, que de facto são aqueles professores que, ok, até querem fazer algo diferente, mas não sabem bem como, não é? E começam a dar passos mais pequeninos para se sentirem mais seguros, para depois desenvolverem atividades mais concretas, mais desenvolvidas e mais até elaboradas. Depois podemos ter aqui os especialistas, e aqui eu, como conheço bem algumas das pessoas que aqui estão, temos aqui especialistas que são aquelas pessoas que fazem, mas que para além daquilo que fazem, também estudam sobre aquilo que fazem, também exploram do ponto de vista empírico aquilo que fazem, investigam sobre as suas práticas, no fundo. E estes especialistas, ao estudarem sobre as suas práticas, também vão melhorando as suas práticas. E é muito, muito interessante ver esta comunidade na educação e engenharia a crescer cada vez mais e com pessoas também com diferentes perfis, de diferentes áreas, que torna ainda mais esta área cada vez mais estimulante. Pronto, e depois, obviamente, que temos os céticos, não é? Aqueles que não fazem, não querem fazer e não vão fazer. Alguns até são convertidos, mas que de facto acabam por aqui ser um bocadinho mais fora da curva. Bom, e posto isto, agora sim vou-vos trazer algumas evidências do contrário. Ao olhar para estes perfis e para o professor de engenharia, nós temos falado de competências. Okay. O desenvolvimento das competências pedagógicas, que são precisamente essas que nos fazem sentir inseguros quando entramos pela primeira vez na sala de aula. Certamente, um professor de engenharia, de facto, fez um doutoramento numa área da engenharia, em particular, mas muito provavelmente não foi preparado para ser professor no ensino superior. E isto é global, é geral no ensino superior. De facto, não há aqui uma intencionalidade ainda, vai havendo, e portanto as competências que nós vamos desenvolvendo, e vocês se olharem, se fizeram aí, se desenharam a vossa linha do tempo, é isso que vocês veem. Vocês foram desenvolvendo competências pedagógicas de diferentes formas, cada um de nós vai tendo aqui uma jornada diferente, um percurso diferente, com base na experiência que
no fundo ajudou no desenvolvimento dessas competências, com formação, a fazer investigação na área, nesta área em particular, a questão do scholarship, não é? Da educação e engenharia, e de facto nós vamos assim desenvolvendo competências de uma forma mais incisiva. Recentemente, o Rui por acaso está aqui, portanto também pode contribuir com algum input, mas nós desenvolvemos um trabalho no Brasil, com um colega do Brasil que estava cá em Portugal a fazer o pós-doutoramento connosco, e nós fizemos um estudo no sentido de perceber que competências, depois de fazermos um levantamento de competências que existissem na literatura, das competências mais pedagógicas, que competências, do ponto de vista dos professores de engenharia, poderiam ser mais necessárias e relevantes para ambientes de aprendizagem ativa. Okay? E nós temos aqui algumas competências super interessantes, por exemplo, a questão do trabalho em equipa, como sendo a primeira, digamos assim, em termos de resultados, aquela que se revela mais significativa para estes pressupostos, nomeadamente a lógica de colaboração docente, que rompe muito com o padrão da prática docente normal ou habitual, que é em cada um, na sua OC, na sua unidade curricular, na sua disciplina, a trabalhar de forma isolada. E de facto, nós quando temos a oportunidade de trabalhar com projetos interdisciplinares, por exemplo, como é o caso do exemplo do Rui, por exemplo, acaba por trazer então e da Anabela, a Anabela também está aqui, que acaba por trazer toda eleva, no fundo, esta lógica da aprendizagem ativa e ao desenvolvimento de competências nesta parte. E, de facto, os estudos também mostram muito que as abordagens interdisciplinares permitem esta colaboração entre professores de uma forma muito sustentável no tempo e também muito incisiva em termos da prática. Depois temos a relação com os alunos, a questão da empatia, a relação pedagógica, que está... já existem estudos bem interessantes sobre a importância do investimento na relação pedagógica e na forma como pode ter impacto no desempenho académico dos estudantes. Feedback, o uso das tecnologias, a criatividade e por aí fora. E de facto, como é que se trabalham estas competências? É essa a grande questão. Como é que nós podemos trabalhá-las numa lógica também intencional, ou seja, que competências é que eu já tenho aqui bem adquiridas e outras que não estão tão desenvolvidas e que preciso para os meus contextos. Então, muitas das vezes falamos das competências dos estudantes, as competências técnicas, as competências transversais, e de facto também nós professores temos que olhar para as nossas competências, para o nosso perfil e mapearmos também essas mesmas competências. Eu vou-vos trazer um exercício muito simples, que eu comecei a título de reflexão ontem a fazê-lo para mim própria, e talvez influenciada aqui numa perspectiva também de estar a preparar a formação. Este é um momento muito forte da formação de professores, precisamente com esta transição de semestre. Então, ultimamente, como tenho falado com muitos professores sobre estas temáticas, acho que isso também me inspirou aqui neste pressuposto. Então, eu criei, digamos aqui, uma abordagem em 2 níveis, portanto, a relação de 2 variáveis, o domínio de uma determinada competência, ok? E a relevância dessa competência para algum contexto concreto de sala de aula. Ok, então eu fiquei a pensar no meu próximo semestre, o segundo semestre, em que dou aulas, e, por exemplo, em termos de... para o contexto que é muito relevante e uma competência que eu não domino, por exemplo, é o uso das novas tecnologias, nomeadamente no que diz respeito ao Perusol. Eu já vi demonstrações, eu já participei em formações e ainda não consegui colocar em prática, por 2 razões. Primeiro, porque ainda não tive muito tempo para explorar, verdade seja dita, e de preparar material para um contexto específico para o fazer, e por outro lado também uma disciplina que eu estou particularmente a pensar para aplicar esta abordagem é agora no segundo semestre. Portanto, eu ainda não domino,
mas é relevante para o meu contexto e, portanto, é algo ao qual eu espero dar a devida atenção nos próximos tempos para preparar e para usar o Perosol no contexto de uma disciplina que eu tenho. Depois, uma competência que eu domine e que ao mesmo tempo é relevante para os meus contextos no próximo semestre. A relação com os alunos. De facto, eu não sou, como eu disse, não sou professora da área de engenharia e os meus alunos são professores do ensino básico e secundário. Isto só para fazerem um paralelismo, portanto também é um perfil muito desafiante a outro nível e portanto a minha relação com eles tem que ser uma relação muito próxima, por um lado, e até porque eu estou a trabalhar com eles questões relacionadas com a inovação pedagógica, então muito do meu trabalho tem que ser muito um trabalho de atitude mental, de mudança de atitude mental, e daí conhecê-los bem, conhecer as suas concepções de ensino, de aprendizagem, de avaliação, de liderança, para que depois eu possa trabalhar com eles da melhor forma. Isto só consigo estabelecendo uma relação aqui prioritária com os alunos e acho que pelo menos vou tendo feedback, sou bem sucedida a esse nível. Depois, competências que eu não domino tanto, que eu considero que domino no meu processo de autoavaliação, mas que neste momento não vai ser relevante para o meu contexto, é, por exemplo, comunicar numa língua estrangeira. Okay? Eu não sou uma native speaker, nem pouco mais ou menos, mas se tivesse que o fazer, faria, naturalmente. Mas, de facto, no meu contexto, eu não tenho alunos que exijam a mobilização desta competência. E, por último, uma competência que eu não domino e que não seja relevante neste momento, a seleção de conteúdo. Porquê? Porque eu herdei disciplinas. E como herdei disciplinas, portanto, não tive ali muita margem de manobra para definir conteúdos que fossem ali no âmbito do que está formalizado, até porque temos que seguir uma linha muito formal, do conteúdo daquelas disciplinas. Portanto, a forma como eu trabalho esse conteúdo, sim, tenho liberdade, mas a seleção desse conteúdo, de facto, não o domino, não é? De algum modo, essa seleção, mas também não se torna todo relevante para o meu contexto. Portanto, esta relação entre as competências que eu tenho ou não tenho desenvolvidas, adquiridas ou reforçadas, e a questão da relevância, permite-nos então olhar para, provavelmente, um conjunto mais reduzido de competências pedagógicas que eu posso desenvolver e apostar para o meu desenvolvimento profissional. Portanto, no meu caso, no próximo semestre, eu vou dedicar de facto a esta questão do Perosol e desta tecnologia em particular, que eu acho que de algum modo deve ter sido, nos últimos 2 anos, aquelas competências que muitos de nós acabaram por desenvolver. Portanto, depois também vos convido, naturalmente, a fazerem este tipo de reflexão e exercício que é bem interessante. A questão agora é, de facto, como é que nós podemos desenvolver estas competências mais pedagógicas, e vou-vos trazer aqui um modelo de desenvolvimento profissional docente, que tanto quanto eu sei, eu ainda pelo menos não encontro nenhum que seja orientado para a educação e engenharia, mas este é tão flexível e tão versátil que nós facilmente conseguimos aqui enquadrar algumas iniciativas associadas a estes modelos de desenvolvimento profissional. Porquê? Porque não precisamos desenvolver competências de forma exclusivamente através de formação. Formação é sempre uma iniciativa que vai sendo útil, vai sendo necessária e até porque também é aquela à qual nós temos maior acesso, mas de facto a formação acaba por ser apenas uma, e podemos fazê-lo em diferentes contextos, eu tenho aqui alguns exemplos, apenas uma que pode agregar valor. Mas também podemos ter, por exemplo, isto a propósito também de uma outra iniciativa, que são as jornadas institucionais, que de facto, por exemplo, aqui em Portugal isto seria impensável há uns anos atrás, imaginarmos que podia, e agora temos um acesso a diferentes temáticas, de diferentes áreas, por diferentes colegas, em diferentes momentos. Isto só traz riqueza, de facto, ao nosso desenvolvimento profissional e pedagógico. Depois também podemos ter, através de atividades de coaching e mentoring. Eu, particularmente, cá em Portugal, não conheço atividades de mentoria de forma em que, por exemplo, temos um conjunto de professores, ou um professor mais sénior, digamos assim, ou com mais expertise do ponto de vista pedagógico, a apoiar outros docentes que sintam algumas lacunas no seu desenvolvimento profissional. Existem, efetivamente, dinâmicas semelhantes, mas que podemos encaixar aqui na mentoria, mas que, de facto,
não é um programa institucionalizado de mentorias, que eu acho que é super interessante que pudesse haver e existir aqui algo nesse sentido, porque de facto existem para os alunos. Por exemplo, a Universidade do Minho, por exemplo, tem um programa de tutorias em que há umas tutorias entre pares, entre alunos mais velhos e alunos de primeiro ano. Por que não algo desse tipo, por exemplo, para professores, até porque esperemos que hajam aqui novas contratações de professores em início de carreira, particularmente na engenharia, onde efetivamente há aqui uma lacuna bem grande, em que se espera que haja mais novos professores, e portanto estas lógicas de mentoria também seriam uma forma de desenvolvimento profissional. Aqui está outro exemplo que participamos efetivamente em lógicas de mentoria com um grupo do Brasil e que de facto foi muito importante também para o seu desenvolvimento profissional. Uma outra forma de aprender e de desenvolver competências pedagógicas através de comunidades de prática começam a ser cada vez mais comuns. As comunidades de prática existem, por exemplo, eu estou a trazer exemplos daquilo que eu conheço melhor, mas de facto na Universidade de Minho, onde eu estive durante muito tempo. Como é que está, José? Está tudo. E eu acho que... Bom. Okay. Obrigada, Filomena. E de facto as comunidades de prática, e eu particularmente eu vou partilhar aqui convosco este projeto da Universidade de Aveiro, o CoLab, vai ter uma iniciativa que é uma plataforma precisamente com acesso a recursos, a práticas, a boas práticas no contexto do ensino superior. O lançamento vai ser no dia 10 e eu acho que isto pode ser uma plataforma muito útil para todos os professores, não só de engenharia, mas também até para encontrarmos aqui pontos em comum com professores que até lecionam, por exemplo, a mesma tipologia de unidades curriculares em que nós nos possamos depois ajudar uns aos outros numa lógica integrada. Depois, a investigação-ação, lá está, o Scholarship of Teaching and Learning e fazer investigação em educação e engenharia. E eu fico sempre muito contente quando eu digo que interajo na educação, por exemplo, quando eu digo que interajo muito com a área da engenharia, eu fico muito contente de sentir o feedback de alguns colegas que me dizem que de facto é uma área que está a emergir, que está em expansão, que fazem coisas super interessantes e de facto eu fico muito, muito orgulhosa disso. E aqui como exemplo não posso deixar de trazer uma das conferências nas quais eu e aqui alguns colegas estamos envolvidos, a Anabela, o Rui e outros colegas, que é o PAEL. E a nossa motivação inicial quando criamos esta conferência foi mesmo uma lógica de partilhar aquilo que fazíamos, de ouvir outras pessoas no sentido de comunidade. Uma comunidade de prática que se desenvolveu e que foi crescendo, isto já tem uns bons anos em cima, e que nos permite também ir conhecendo aquilo que é feito noutros países e noutros contextos. E de facto, por último, temos neste modelo de desenvolvimento profissional, temos a lógica de transformação, ou seja, as transformações mais significativas, mais profundas do ponto de vista da educação, acabam por agregar, do ponto de vista naturalmente enquadrando aqui no desenvolvimento profissional docente, acabam por enquadrar todas estas dinâmicas e todas estas iniciativas. E de facto aqui é muito relevante pensarmos em que medida ou em que iniciativas nós nos situamos mais para desenvolvermos as nossas competências pedagógicas. E do meu ponto de vista e também considerando aquilo que a investigação nos diz, trabalharmos no nosso desenvolvimento profissional enquanto professores, é isso que nos torna também melhores professores de engenharia, a atender àqueles desafios que nós fomos identificando e que de facto parte muito desta ideia que nós ensinamos aquilo que somos. Portanto, aquilo que somos em sala de aula faz muito parte também daquilo que somos como pessoa e dissociar uma coisa da outra também, do meu ponto de vista, não faz sentido. Portanto, muito obrigada a todos e a todas e podemos agora então conversar um bocadinho sobre algumas destas questões tão provocatórias. Muito obrigada, Diana. E eu, se me permitirem, vou então parar o vídeo para depois iniciar um novo na fase de questões. Ora,